Muito boa noite. Eu estou começando com vocês a segunda parte do que começamos a falar na quarta-feira. É um trecho completo do Evangelho de Marcos, que agora está narrando ali Jesus em Jerusalém. Mas é um trecho que se completa, mas como ficaria muito longo, a gente dividiu em duas partes, tá bem? Então hoje nós vamos dar continuidade e completar esse trecho. E você é muito bem-vindo para o nosso estudo de Marcos. Daqui a pouquinho a gente volta, você vai ver a vinhetinha aí e a gente já continua. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Olha que nós estamos chegando já no final, já é a última parte do Evangelho, que tem 16 capítulos. Estamos aqui com Jesus em Jerusalém. Jesus conversou com os líderes religiosos, os sacerdotes, os escribas, os mestres da lei, sobre a questão da sua autoridade. Depois de ter expulsado os vendilhões do templo, de ter marcado assim de forma tão notória, tão forte, a sua chegada a Jerusalém, para completar a última parte da sua missão, que acaba sendo o ápice de tudo aquilo que ele vinha fazer, ele está tendo agora esta controvérsia mais direta com os líderes religiosos. Eu disse para vocês aqui quarta-feira, tudo que ele estava evitando, agora ele está encarando. Antes evitou, agora está encarando, porque agora chegou a sua hora, como diz João. E Jesus está denunciando, trazendo à lume, expondo as fragilidades daquele sistema religioso e mostrando que ele vinha propor uma coisa completamente nova e diferente de tudo aquilo que eles tinham construído em cima da palavra, em cima da lei. O que Cristo estava mostrando é que o que tinham construído, o que tinham edificado em cima do espírito da lei, em cima dos profetas, em cima da lei de Moisés, era outra coisa que mais oprimia e explorava o povo do que propriamente levava o povo ao reino. Então, a grande boa nova, né? O evangelho é uma expressão que significa boa nova. A grande boa nova que Cristo veio mostrar, a novidade alegre, né? A notícia boa que ele veio trazer é o seguinte: olha, Deus é muito diferente disso que estão mostrando a respeito dele. Eu vim mostrar uma parte de Deus, e a parte mais importante de Deus, que eles não conseguem mostrar. Essa é que é a grande novidade do Evangelho. E aí se dá todo o impasse de Jesus com esses líderes religiosos. Toda a polêmica causada a partir daí. Então, na quarta-feira, ou no trecho anterior, houve essa discussão focalizada em com que autoridade Jesus realizava aquilo tudo, e eu terminei dizendo que a fé em Cristo começa exatamente aqui, coração aberto para aquilo que realmente Jesus é, para a sua missão, não é? Não para as projeções, expectativas que nós fazemos, mas para aquilo que realmente ele é, que Messias realmente ele veio ser, não é? E o que os líderes religiosos tinham era outra ideia, era um outro Messias, era uma outra expectativa, voltada muito para toda aquela estrutura que eles tinham criado. Então a fé cristã, a vida no Evangelho, como eu dizia no desfecho de quarta-feira, começa aí, quando nós compreendemos quem realmente Jesus é. E cremos no que realmente Cristo é. E o Evangelho veio expor isso, o que Cristo de fato é e o que Cristo de fato veio fazer. Então, no contexto desse embate com os líderes religiosos, é que se dá esse novo trecho que vamos ler agora, que é uma das parábolas mais importantes agora, nesse momento, porque essa parábola, que é a parábola dos lavradores, vai continuar mostrando quem eram esses líderes religiosos, o que eles estavam fazendo, a denúncia que Jesus estava fazendo a respeito daquele sistema
que não tinha nada a ver com o que Deus queria das pessoas, com o que Deus realmente queria dos homens e das mulheres, em termos de coração, em termos de devoção, em termos de fé. Não é? E agora, então, a parábola dos lavradores, ela só é devidamente compreendida quando nós compreendemos esse contexto todo aí que nós já viemos até aqui. O contexto do conflito, o contexto da cobrança da autoridade de Jesus por parte dos líderes religiosos, o que havia acontecido no templo com a vendilhão, com a expulsão dos vendilhões. Então, que é a expressão que Marcos usa para começar o capítulo 12, no primeiro versículo, então, quer dizer, à luz de tudo aquilo que ele estava discutindo com os líderes religiosos, né? Por causa daquilo, Jesus começou a lhes falar por parábolas. Não é uma novidade. A gente, quando chega no capítulo 4 de Marcos, nós temos ali a série de parábolas do reino, e temos ali uma explicação de Jesus aos discípulos por que é que ele falava por parábolas, e nós já vimos lá o que são essas parábolas. Sugiro que você volte lá aos vídeos do capítulo 4, para que você recorde o que Jesus já ensinou sobre o sentido e o significado das parábolas. Então Jesus continuava usando esse método didático, que era um método rabínico muito conhecido até hoje. Os rabinos usam muitas histórias, é um método rabínico. É um método em que você usa histórias para ilustrar o que ele quer ensinar, ou o que o rabino quer ensinar. Não é? As parábolas são narrativas muito, muito coerentes, no sentido de que não aconteceram, mas podiam acontecer, não há nada de fábula nelas. Elas não têm nada mágico, são coisas do dia a dia, do cotidiano, que, embora não tenham acontecido, podiam acontecer sem dificuldade. É também bom destacar, no que se refere às parábolas, que elas sempre são interpretadas à luz do contexto em que elas estão. Então, é o contexto em que elas são inseridas pelo autor do Evangelho que vai mostrar o que elas estão querendo ensinar. Tá bem? Há algum tempo atrás, logo que começou a pandemia, eu comecei a fazer uns vídeos para o pessoal da terceira idade, que cada videozinho era exatamente esse estilo rabínico. Se contar uma história e se tirar uma lição dessa história. Diversas histórias que você pode reunir para tirar delas lições para a vida. Tá mais ou menos esse estilo rabínico que Jesus usa aqui. E a parábola que Jesus conta é a seguinte. Certo homem plantou uma vinha. Tá? Aqui começa toda a simbologia usada nessa parábola, porque a gente já sabe, a partir da profecia de Isaías 5, por exemplo, eu já fiz referência aqui, quando falamos da figueira que secou. A vinha nos profetas, normalmente, é o símbolo do povo de Deus. Também, então, muito especialmente nessa profecia de Isaías 5. A vinha representa o que Deus plantou e colheu do seu povo. Também. Então, toda vez que se fala em vinha, a intenção que está por trás dessa figura é se referir ao povo de Deus como um todo. Então, certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas, construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Então você tem o proprietário da vinha, o verdadeiro dono da vinha, e os arrendatários. Aqueles que vão trabalhar na vinha, vão morar na vinha, vão cuidar da vinha. Não são os verdadeiros proprietários. Não são os verdadeiros donos, são os arrendatários. Eles vão tirar uma parte daquilo para o seu sustento, mas precisam prestar contas com o dono da vinha. Eles estão ali apenas trabalhando para cuidar da vinha, tirando aquilo que é para o seu sustento, com o arrendamento que fizeram, e prestando contas ao dono da vinha, que também tinha direito, como dono da vinha, a alguns lucros ali. Bom, e ele sai para viajar, o dono da vinha, o proprietário se ausenta. Agora,
a ausência do proprietário não fazia com que a vinha perdesse o proprietário. A propriedade continuava sendo dele, ele só não estava ausente. E quando ele passa a responsabilidade para os lavradores que arrendaram a vinha, é claro que tudo que eles vão fazer ali na vinha tem que ser para o bem da vinha. Porque estão lá para trabalhar na vinha. Então eles podem até ser criativos. Eles podem até, vamos imaginar que esse grupo de arrendatários tenha criado um método extremamente sofisticado para que as parreiras produzissem muito mais, multiplicassem os frutos. Pode ser. Eles tinham essa liberdade. Mas tudo tinha que ser feito em função do bem da vinha, porque era para isso que eles estavam lá. E é aí que começa o problema. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores, aí o proprietário que está ausente, manda um emissário seu para que eles prestassem conta daquilo que precisavam prestar conta da vinha, para receber deles a parte do fruto da vinha. Não é? Como eu disse, esses arrendatários podiam retirar o que eles tinham direito, mas tinham que prestar conta ao que era direito também do dono da vinha. Então ele manda esse mensageiro, manda esse servo, manda esse emissário para acertar com os lavradores. Só que os lavradores agora estavam se sentindo os donos da vinha. Já não estavam ali só para cuidar da vinha, eles estavam se apossando da vinha. Tanto que no verso 3 diz, eles o agarraram, o espancaram e mandaram embora de mãos vazias. Então, o proprietário ausente envia ali o emissário para que os arrendatários acertassem suas contas, e eles, em vez de acertarem as contas, eles disseram, não, nós estamos trabalhando aqui, agora a vinha é nossa. E manda de volta espancado esse servo. Não só não pagam o que devem, mas também espancam o emissário do rei, o emissário do proprietário. Olha, espancar o emissário do proprietário, espancar o servo do proprietário é uma mensagem muito forte de que estamos espancando um representante seu, no sentido de estamos espancando, na verdade, a você. Não é? Essa aqui é a grande questão da ofensa. Então, no verso 4, o proprietário enviou-lhes outro servo, e eles lhe bateram na cabeça e o humilharam, a mesma reação, a mesma coisa. E enviou ainda outro. Esse outro não só bateram e espancaram, mas também mataram. E mataram. E enviou muitos outros. Em alguns bateram, em outros eles mataram. Olha só, o que a parábola está realçando é essa reação desses arrendatários de terem tomado conta da vinha, de estarem fazendo ali não mais o que era bom para a vinha do proprietário, mas o que era bom só para eles, e principalmente estavam desfazendo de todos os emissários do proprietário, de todos os servos do proprietário que foram enviados, e estavam mesmo declarando guerra ao proprietário, porque não só espancavam, mas matavam alguns desses emissários, sem nenhuma piedade. Quer dizer, era uma grande ofensa, afinal, ao proprietário, ao verdadeiro proprietário da vinha. Você está percebendo, e eles também estavam, com certeza, lá na hora, tudo o que Cristo estava querendo dizer aí. Não é? A vinha é o povo de Deus. Os arrendatários são os líderes que estavam lá trabalhando para a vinha, mas tinham que fazer o que era bom para a vinha. E começaram a fazer o que era bom para eles. E Deus, o Deus do povo, o verdadeiro proprietário da vinha, começou a enviar seus servos. E vieram os profetas, né? Todos aqueles profetas que vinham denunciar o que estava errado, e não só rejeitavam
mas alguns eles perseguiam, alguns eles matavam. Quer dizer, todos os enviados foram mortos. É claro que Jesus está ainda ressoando a conversa sobre João Batista. Aquela pergunta, com que autoridade você faz isso? Jesus pergunta, João Batista, tinha autoridade de Deus ou tinha autoridade dos homens? João Batista foi morto e vocês permitiram a morte dele. Ele fazia a obra de Deus ou fazia só a obra dos homens? E João Batista foi morto porque denunciava o que precisava denunciar, anunciava o que precisava anunciar, foi morto por causa da sua fidelidade à sua mensagem. E é o que vocês estão querendo fazer comigo. Vocês estão querendo a minha morte por causa daquilo que eu estou denunciando, daquilo que eu estou anunciando. Então estava muito claro aí o que Jesus Cristo estava querendo dizer com essa parábola, não é? Mas ainda vem a parte mais importante, que é a mais significativa, quando no verso 6 diz assim, faltava-lhe ainda um para enviar. Enviou todos os servos. Alguns foram mortos, outros foram feridos. Mas faltava um para enviar, o seu filho amado. Aquele que seria a maior de todas as representações da presença do proprietário na vinha. O seu próprio filho. Por fim enviou dizendo, a meu filho respeitarão. Olha onde Jesus Cristo está querendo chegar. Nós dissemos que agora Jesus está revelando a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira missão. Até então ele foi se resguardando para que os acontecimentos não se precipitassem. Agora ele está revelando, porque agora chegou a sua hora. Chegou a hora de enfrentar aquilo que estava preparado para ele. Então agora ele está dizendo, olha, o proprietário mandou o seu próprio filho. É a maior representação que o proprietário podia mandar, o seu próprio filho. E o que foi que aconteceu? Verso 7. Mas os lavradores disseram uns aos outros, esse é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim, eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. Que era exatamente o que estava para acontecer com Jesus. Nessa parábola, Jesus está descrevendo o que vai acontecer a ele. E aí, Jesus pergunta, o que fará então o dono da vinha? Virá ele mesmo e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros arredatários. E aí Jesus Cristo encerra essa parábola, fazendo referência a um texto das Escrituras, Salmo 118. E no verso 10 ele cita esse trecho do Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. O que é que Jesus está dizendo aqui? Pedra angular é aquela pedra que é colocada na junção de duas esquinas, né? Vamos dizer, um prédio erguido numa esquina, aquela pedra angular sustenta as duas partes que formam as duas esquinas. O que Cristo está dizendo é que as pedras que foram rejeitadas pelos construtores, Deus usou essas pedras para fazer a base de tudo que estava sendo construído. A base angular de tudo que estava sendo construído. Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo, olha, esse que vocês estão rejeitando, que era ele mesmo, né? Essa parábola é para os líderes religiosos que estão ali polemizando com ele. Vocês já mataram muitos, como João Batista. Agora estão rejeitando o próprio filho. Só que esse filho que vocês estão rejeitando, essa pedra que vocês estão rejeitando, é a pedra que será a base para tudo que Deus fará. E que não vai ser isso que vocês estão fazendo. Porque a proposta do Evangelho, a proposta do reino será completamente outra. Então Jesus chega exatamente ao ponto do significado mais essencial da sua missão. Então, verso 12,
começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Né? Que coisa, que grande descoberta eles fizeram, né? Mas exatamente, era contra eles. Mas tinham medo da multidão, por isso deixaram e foram embora. E aí eles foram arrumar, como nós sabemos que eles vão arrumar, um meio de trazer a multidão e fazê-la ficar contra Jesus. A gente sabe que eles vão conseguir isso na hora da crucificação, na hora do julgamento de Jesus, está todo mundo ali pedindo para que ele seja crucificado. E as multidões, não é muito difícil manipular as multidões. As multidões são muitas vezes apenas massa de manobra que manipulamos do jeito que queremos. Bem, o que nos importa nesse texto é que ele chega, como eu disse, ao conteúdo mais essencial da missão de Cristo. Esta parábola mostra que nesse embate com os líderes religiosos, Jesus chegava agora à revelação mais completa, mais plena do que ele veio fazer e de quem ele era. E estava agora pronto a pagar o preço que precisava pagar, coisa que veremos nos demais capítulos. É claro que antes da morte de Cristo ainda vão acontecer aqui algumas coisas importantes para realçar cada vez mais, ainda mais, o significado da missão de Cristo. E nós estamos acompanhando. Por enquanto, é aqui que paramos. Vamos orar juntos? Pai querido, muito obrigado por essas lições que temos no Evangelho de Marcos e te pedimos que nos ajudes a sermos tão fiéis à tua palavra e à tua mensagem, para que continuemos mostrando o que de fato tu queres, o que de fato é a tua graça e o teu amor, a despeito das expectativas e construções que muitas vezes fazemos em teu nome e que tanto nos afastam do que realmente tu disseste e queres, que nós possamos ser usados para reproduzir aquilo que de fato seja a essência, o âmago, a centralidade do teu evangelho e da tua mensagem. A cada família que nos acompanha, a cada um que nos acompanha, dentro da sua dor, dentro da sua aflição, ou então na sua alegria e na sua gratidão por bênçãos recebidas, nós te pedimos que a tua mão cheia de graça e misericórdia sobre todos esteja. É o que nós oramos e pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Próximo domingo, último domingo de abril, 2 cultos especiais ainda para comemorarmos o aniversário da nossa igreja com nossos convidados especiais a partir das 9 da manhã. Espero ver vocês com a gente. Deus abençoe vocês todos. Uma boa noite cheia de paz para todos vocês.